Oi pessoal, vamos continuar a entender o conceito de Session Online. Neste vídeo nós vamos dar continuidade no entendimento do painel da esquerda. Nós já entendemos como é que funciona a navegação básica na tela do USD. Assim que a gente escolhe o contato, por exemplo, como eu já tinha mostrado, na ação de pop-up de um conceito importante chamado Windows Navigation Rule, nós podemos escolher o que as coisas acontecem. Então percebemos que existe uma ligação de objetos aí de controles. A Windows Navigation Rule ela pode acionar um evento pode acionar um ou mais eventos, e cada evento pode acionar uma ou mais ações. Então, vamos explorar um pouco mais essa questão de informação de script. Então, por exemplo, esta área da esquerda aqui, minha esquerda, por que eu tenho essa informação aqui? Eu posso personalizá-la? Claro, tanto a aba de seção, né, que nós já sabemos o que significa. Eu posso mudar esse label aqui, essa descrição. Eu posso criar uma seção rápida de visualização de script totalmente diferenciada. E qual script? Por que essas informações estão aqui? Por que esse pick list aparece? Por que eu tenho esse welcome to contact session? Essa descrição. Então tudo isso é configurável. Vamos dar uma olhada nisso hoje. Então, existem conceitos importantes. A gente já sabe que parece que tudo é Lego aqui, não é? Tudo a gente precisa combinar, a gente precisa criar e colocar as peças certas para que as coisas funcionem. Deixa eu abrir aqui um conceito importante, falando já de overview. Inclusive deixa eu abrir como é que está hoje o meu Unified Service Desk. Então, eu desconfigurei o SD para que ele não abra por padrão nada. Acho que é interessante, antes de começarmos, pelo menos que este painel aqui ele já fique expandido, né? Vamos configurar isso daqui, até porque numa outra oportunidade a gente vai falar sobre painel. Esta área principal aqui está dividida, tem um painel com duas divisões. Como é que eu configuro isso lá no CRM? Deixa eu fechar. Lá em controles hospedados, eu anotei aqui que eu tenho um tipo interessante de hosted control, que ele se chama Custom Panel. Deixa eu pegá-lo aqui. Isso. Então é interessante porque este tipo de hosted control ele é do tipo layout do painel. Deixa eu abri-lo aqui. Então nós estamos enxergando um painel com duas divisões verticais ali, por causa desse XAML aqui. Então a ideia é essa, a gente pode criar um painel personalizado. O tipo deste hosted control é layout do painel, e aí a gente pode desenhar o que nós quisermos ali. Lembrando que o grupo de exibição também precisa ser o grupo correto. Este é o grupo mais externo da área de USD, Main Work Area. Ele é global, claro. Então o que eu vou fazer? Aqui rapidamente, depois nós vamos falar mais sobre esse conceito de XAML dentro do USD, mas o que eu vou basicamente fazer aqui é fazer com que aquele painel da esquerda já fique expandido. Vou pegar o conteúdo dele aqui, vamos abrir no Notepad mesmo, só para achar o que me interessa. Essa propriedade is expanded. Então, vou colocar true aqui. Ok, não preciso mais. Vamos atualizar aqui. Pronto. Tá salvo. Tá, então, na próxima vez que nós abrirmos o SD, vai ficar expandido ali. Mas a minha ideia principal qual é? Então eu preciso agora começar a montar o meu script do lado esquerdo, certo?
E para isso a gente precisa entender o conceito de Session Line. Então no CRM, na área de configuração de Session Line, deixa eu ordenar por tipo. Existem dois tipos principais. Um chamado linha de visão geral da sessão e outro que é o nome da sessão. Eu desabilitei, deixa eu habilitar, para nós termos ideia do que cada um significa. Estamos falando de contato, então eu vou habilitar esses dois registros aqui. Um chamado nome da visão e outro linha geral. Ok. Deixa eu confirmar também se na nossa configuração, nosso Lego, um outro recurso está habilitado que é muito importante para nós. Existe um Hosted Control. Veja que não está lá dentro da seção de Session Lines, mas está como um Hosted Control, que ele é chamado, vamos lá, eu tenho ele aqui como, acho que Overview. Isso, olha que interessante, existe um Hosted Control, muita coisa aqui é Hosted Control, né? Então, para variar, existe mais um Hosted Control que é chamado linha de sessão, Session Line. Este controle aqui é importante, porque se você não criar este tipo de controle, de Hosted Control do tipo linha de sessão, a parte da esquerda de script ela não vai aparecer para o usuário, tá bom? E aí, claro, ó, de novo, grupo de exibição, Session Explorer Panel. Session Explorer Panel, só para um reforço novamente, lá na documentação da Microsoft, ela explica que são os painéis pré-definidos. Então este é o lugar certo para você jogar uma Session Line, tá bom? É basicamente o que ele está dizendo aqui. Ok, uma vez que eu tenho este Hosted Control configurado, eu habilitei, o que eu fiz? Eu habilitei duas linhas de sessão, lembra? Vamos dar uma olhada como é que está agora. Muito bem. Olha a diferença. Então, lembra do painel? Eu abri o painel, o Easy Expanded, eu coloquei True, pronto. Ali eu não preciso ficar clicando por padrão, agora ele já vem aberto. Só para facilitar a nossa visualização. Então, por exemplo, vou pegar um contato. Lembra, ao clicar no contato, o que acontece? Uma Window Navigation Rule é acionada, certo? Então eu clico. E olha que interessante no lado esquerdo. Então ele desenhou uma informação geral, ele me desenhou um objeto com duas abas e com informações rápidas deste contato e uma chamada de script, que aqui por enquanto não tem nada, nós já vamos habilitar. Mas dois pontos importantes então. O nome, apareceu aqui o nome na seção do contato, traço uma outra informação que nós vamos ver, e apareceu este desenho aqui. Como que isso então ficou configurado e se eu posso mexer? Voltando para o CRM, temos as linhas de sessão, vamos entender. Então, primeiro, esta informação aparece justamente por causa desta linha. Vamos abrir. Basicamente a gente tem aqui uma Session Line do tipo nome da sessão. Então é por isso que aparece o nome o full name e a cidade. Perceba que você tem o Replacement Parameter. Você pode colocar o que quiser aqui. Então informações estáticas e dinâmicas. Nós podemos alterar à vontade. Muito bem. E essa parte de baixo? Essa parte de baixo
contato, existe um outro conceito interessante que é o segundo tipo, linha de visão geral da seção. Então aqui foi desenhado no aplicativo, um XAML, portanto existem duas abas com informações que você quiser. Só para termos uma ideia rápida de como que eu posso mexer com isso daqui, o programador rapidamente pode fazer o seguinte: bem, eu já tenho aqui este conteúdo XAML, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este conteúdo aqui e eu quero fazer uma alteração bem rápida. Vamos lá, rapidamente no Visual Studio fazer isso. Só para termos uma ideia de que não é complexo. Pode se tornar dependendo da necessidade, é claro. Novo projeto. Já tenho o meu template do SD. Pode ser custom hosted control mesmo, que eu vou copiar só o conteúdo que interessa para o controle. Assim, eu preciso, é muito importante que sempre que eu crio o meu projeto no Visual Studio, deixa eu pegar aqui um ponto bem importante que são as DLLs. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Não é isto. Desculpa, Nugget. Deixa eu instalar as DLLs necessárias para o meu projetinho aqui, até porque não tenho referência delas. Vou pegar em Tools aqui na parte das console. Para poder trabalhar no design do XAML. Ok, então vamos abrir o nosso XAML. Vou pegar de novo o conteúdo. Lembra da nossa session online do tipo linha de visão geral da sessão? Vamos lá. O que eu quero aqui? Eu quero alterar aquele desenho feito pela Microsoft. Pronto, então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho as duas abas, Social e General. Eu posso tirar essa daqui, por exemplo, ou eu posso vir aqui. Deixa eu adicionar mais uma informação rápida aqui, em que, puxa, agora eu preciso também, adicionei mais uma linha, então agora eu preciso também da informação de endereço do contato. Então, rapidamente aqui eu coloco essa informação. Seguindo o padrão, seguindo esta margem. Aqui dentro eu preciso adicionar uma imagem, certo? Para a imagem ela vai ter um estilo. Lembrando que esse estilo a gente já tem aqui pronto. Não vou entrar em detalhes sobre isso, eu só estou me aproveitando de uma de logo que já existe aqui, já foi definido. Já existe um estilo prontinho apenas para setar a altura e largura da imagem, tá? Então eu preciso desse logo. Outro ponto interessante, quando nós estamos desenvolvendo aqui para o USB, posso utilizar o Web Resources do CRM. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso dizer que a minha imagem ela já vai ser, por exemplo, um arquivo PNG que já está como Web Resource lá no CRM. Tá bom, então basta dizer que a meu source aqui vai ser aqui. Então meu source aqui vai ser, eu já criei dei até um nome para ele, new
USB address. Então isso daqui o que é? É o nome de um web resource PNG, somente isso. E aí eu preciso também trabalhar com, como eu estou dentro do USD, o USD precisa converter a imagem que é um web resource para efetivamente um arquivo de imagem para ser mostrado lá na tela, tá bom? Então o conversor dele qual é? Deixa eu pegar a definição aqui que a gente já tem. Isso que é justamente o static resource CRM image loader. Pronto. Então CRM image loader também é uma definição já pronta de uma classe que o USD disponibiliza para nós. Ele vai fazer a conversão da imagem para nós. Então eu tenho aqui uma imagem e do lado da imagem eu quero colocar qual é, por exemplo, o endereço do contato. Então, eu posso colocar qual vai ser o endereço dele. O endereço dele vai ser... Aí eu vou colocar um replacement parameter aqui para efetuar a substituição. Por exemplo, o contato eu vou pegar o address inline. Ok? Eu vou dizer que esta imagem aqui, esse text block, vai ter um padding no 5. Não. Bom, basicamente é isso. Ok, criei então aqui. Criei minha imagem, criei meu text box. Uma vez que eu fizer, então eu retirei a aba e coloquei uma informação a mais. O que eu preciso então aqui? Eu preciso apenas do tab control. O que me interessa é que eu vou devolver lá para o CRM, para a configuração do CRM. Voltar no CRM. Então qual vai ser a minha exibição agora? Essa definição nova aqui. Essa definição nova. Salvei e pronto. Já está alterado e disponível lá para o usuário na tela de USD dele. Vamos fechar e ver como é que ficou então. Assim, apesar que eu coloquei uma informação de endereço, só que eu tenho esse endereço. Será que eu tenho esse endereço? Vamos confirmar isso. Enquanto ele abre aqui, outro ponto importante é notar o seguinte. Eu vou clicar num contato, o contato vai executar uma regra de navegação, certo? Ele vai cair nesta regra nessa window navigation rule, porque eu configurei para que acontecesse no search. Aqui ele vai executar o meu fetch. Este fetch, vamos abrir. Que informação que ele traz? Sim, eu já coloquei isso. Eu tinha adicionado já esta coluna a mais aqui no fetch. Se não tivesse essa coluna a mais, poderia dar erro. Para que não... Agora, imagine que você não colocou esta informação e disponibilizou a nova interface de XAML. Para evitar um erro, você poderia facilmente fazer o seguinte até aqui, lá na definição da busca da informação de endereço, se ela estiver nula, vai dar um erro na exibição dessa tela, lá na seção de script. Para que isso não ocorra, para que você evite isso, você pode colocar um mais aqui na frente. Isso também está documentado. Eu vou deixar depois o link esses links importantes aqui da documentação do produto, mas isso está aqui documentado nos replacement parameters. Então você coloca um replacement parameter, mas você pode reforçar o código para que não ocorra algumas exceções. Então eu coloco, por exemplo, o maisinho que eu coloquei. Vai evitar que, quando a informação for nula ou não existente, o USD coloque uma string vazia. Ele pode fazer isso também se tiver algum problema com
aspas duplas ou linhas em branco, ou novas quebras de linha, porque isso pode dar problema. O URL pode dar problema. Então, dependendo do tipo de informação, se é texto, se é URL, você pode tratar desta maneira aqui, com esta palavrinha-chave aqui. Então existe o replacement key. Então você pode colocar o maisinho aqui na frente para evitar o erro. Ok, então eu já tenho, o meu FAT já traz o endereço. Eu já abri o meu cliente de USB. Vamos verificar isso daí. Vamos buscar o contato. Vamos pegar a nossa Campbell. Pronto, então aí está a informação que eu acabei de adicionar, colocando o endereço do contato. Então, em resumo, eu precisei alterar lá no CRM a informação a mais que eu precisava. Portanto, eu uso uma pesquisa de entidade. Lá no meu FAT eu adicionei esta coluna também. Depois eu entrei na linha de sessão, de contato. Existem dois tipos. E no Contact Detail, que é a linha de visão geral, eu alterei o XAML. Lá no Visual Studio, basicamente, eu aproveitei e criei um projetinho de Hosted Control. A partir da Tab Control, eu fiz uma alteração apenas adicionando essa informação de endereço. Coloquei a imagem na frente, sendo que a imagem, a fonte dela é o próprio CRM, sendo um Web Resource, por exemplo, um PNG lá de Web Resource. Depois um texto mostrando justamente qual é o endereço dele. Ok? Então vamos voltar. Ficou desta maneira. Agora, eu posso já colocar informações importantes de script do atendente para determinado contato. Como é que isso fica habilitado? Eu acabei desabilitando, veja que não tem nada aqui. Como que eu habilito isso? Então, voltando lá no CRM, e onde tudo começa na regra de navegação, certo? Lá na regra de navegação, a minha Window Navigation Rule, para o Search, eu fiz a minha pesquisa, criei a sessão, nada mais que isso. Associado à minha Window Navigation Rule existem ações. Então aqui é a parte importante. É aqui que eu vou, por exemplo, vocês já perceberam que eu carrego a tela do lado direito do contato, detalhe. É aqui que eu vou colocar mais uma ação, e que ela já existe. Eu tenho o nome dela aqui, que é a Load Contact Session, porque ela justamente é responsável por carregar o script do lado esquerdo. Se entrarmos um pouco mais em detalhe nesta Action Call, aí a gente vai ver que tem conceito novo aqui. Ele está associado a um Hosted Control Agent Scripting. Só que este Agent Scripting executa uma ação também pré-definida, GoToTask. Esta GoToTask recebe um parâmetro que é este texto. Então, assim, tudo é como um Lego mesmo. Aqui já tem três conceitos diferentes, três lugares diferentes de configuração. Tem um novo tipo de controle hospedado, existe uma nova ação, existe um parâmetro que é passado para essa nova ação. Vamos executar para ver como é que fica. A gente entrou um pouquinho mais em detalhe. Ainda tem que fechar. Só o fato de ter carregado esta Action Call, veja o que acontece com o nosso lado esquerdo do script. Tem a Campbell.
Olha só que interessante. Eu deixei desabilitado também este tipo de objeto. Vamos habilitar. Ele diz que não conseguiu carregar justamente a Welcome to Contact Session. Voltando aqui. Welcome to Contact Session. O que é isso? Vamos voltar na configuração do USD. Existe outro conceito chamado scripts do agente. Eu acabei desabilitando. Vamos habilitá-lo. Pronto, isso é uma tarefa. Este Welcome to Contact Session é uma tarefa do script do agente. Então, aqui que a gente vai criar um novo vídeo para falar em mais detalhe, que aqui tem muito o que falar também, mas se a gente vai entrando no detalhe, nas associações, a gente vai ver que as coisas começam a fazer sentido, o texto que aparece para nós, você percebe que ele é configurado aqui e assim por diante. Mas enfim, deixa eu habilitar e vamos entrar novamente. Então aqui está, o script apareceu, justamente o Welcome to Contact Session, que é aquela tarefa de script, com mais detalhes aqui. Esses detalhes depois a gente vai ver no outro vídeo, ok? Até a próxima.